Glória a Deus. Irmãos, irmãos devem ter percebido que a minha fala está um pouquinho prejudicada nesses últimos dias, por conta do aparelho que eu tive que trocar, e esse aparelho está, assim, chamando para perto, sabe? Então, tem sido difícil para falar corretamente. Então, se os irmãos perceberem qualquer dificuldade, é porque tem dificuldade mesmo, tá? Então, vamos dar seguimento aqui à nossa série, no livro do profeta Amós. Convido você a abrir a sua Bíblia em Amós capítulo 9. Chegaram lá? Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura. Oi? O sonoplasta me deixou na mão, foi embora. O sonoplasta foi levar o leãozinho dele para a escola bíblica e esqueceu de mim. Esqueceram de mim. Glória a Deus. Mas o leão está rugindo mesmo assim, né? E a pergunta de Amós é: quem temerá? E essa tem sido a nossa chamada aqui na série de mensagens, no livro do profeta Amós. E é assim que ele descreve a sua profecia, a fala do Senhor ao reino de Israel como o rugido de um leão. É o sinal que prenuncia um ataque, e é algo que deve ser temido e considerado com muita atenção. Então nós dividimos esses 9 capítulos em 3 partes. Na primeira parte nós vimos o capítulo 1 ao capítulo 2, segunda parte do capítulo 3 ao 6, no último domingo, e hoje o capítulo 7 a 9, que será o alvo da nossa exposição. E na primeira parte nós vimos o anúncio do julgamento de Deus às nações, e especialmente ao reino do norte, a nação de Israel, que também é uma nação e faz parte dos reinos deste mundo, portanto faz parte dos domínios do Senhor, desse leão que está rugindo. Nós ali falamos sobre o afastamento de Deus, que acabou levando Israel à prática da maldade, da injustiça contra os seus próprios irmãos, e essa opressão aos pobres, ela atenta contra a dignidade da pessoa humana, conforme Deus colocou, né, em cada pessoa essa dignidade quando os seres humanos foram criados. Então a maldade contra os mais vulneráveis e a violação da sua dignidade é algo que traz o juízo de Deus, tanto sobre as nações como sobre Israel. Na segunda parte, no capítulo 3 a 6, nós nos aprofundamos para entender o porquê a família de Abraão chegou a esse ponto e se fez objeto desse castigo divino tão severo que Amós está anunciando. E nós destacamos 3 coisas. Primeiro, o privilégio de Israel de ter sido recebido com um grande chamado. Também falamos que esse grande chamado, ele traz muitas responsabilidades e grandes responsabilidades, né, por conta desse privilégio. E o terceiro ponto, nós falamos que o castigo que é previsto aqui por Amós
mostra uma consequência pela negligência que Israel demonstrou para com esse chamado. Além da injustiça social gritante aqui no livro, Israel se afundou na idolatria, de tal maneira que, pretensiosamente e de forma irreverente para com Deus, chegou ao ponto de considerar o Senhor no mesmo nível dos deuses pagãos, e então prestava culto a Deus e prestava culto aos ídolos no mesmo altar, no mesmo templo, no mesmo santuário. Então esse paganismo quebrou a aliança do Senhor com eles. Então logo o leão está rugindo contra o reino do norte e anuncia o seu ataque iminente, não é? Um fato no mínimo curioso, qual nós não mencionamos anteriormente, é que o animal símbolo da Assíria, qual era? Quem sabe? Um leão. O leão alado com cabeça de homem, era o símbolo de domínio do reino assírio no mundo. E até hoje, se você for lá para os lados do Irã, não te aconselho, porque não é um bom momento, mas se por acaso você estiver morrendo de vontade de ir lá para aqueles lados e for visitar as ruínas de Persépole, você vai encontrar ali ainda gravuras na parede desse leão alado com a cabeça de homem, que era símbolo do domínio do Império Assírio. Mas o fato é que a gente não sabe se Amós fez isso propositadamente, ou se essa alusão foi um acidente. O fato é que a gente percebe que a Bíblia amarra todas as pontas, não fica a ponta sem amarrar, não é? Então é interessante a gente perceber que quando Amós começa a sua profecia, ele fala: o leão rugirá de Sião, né? E ele, depois no capítulo 3, ele explica que esse leão que está rugindo é o Senhor, mas ao mesmo tempo, o leão é esse animal símbolo do reino assírio. E o fato é que justamente o Império Assírio é que Deus escolheu para esse ataque arrasador contra Israel. Então hoje nós vamos concluir a série, cobrindo os 3 últimos capítulos que se desenvolvem a partir de 5 visões. Todas essas visões estão alinhadas com o entorno do livro, né, como um todo, falando sobre juízo de Deus. No entanto, após essa sessão enorme, essa grande sessão que vai fechar os anúncios de juízo, Amós vai encerrar o seu livro com uma palavra de esperança. Então é o que nós vamos ver a partir desse momento. Vamos fazer a leitura do nosso texto de base e depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos falar desde o capítulo 7 que Amós vem trazendo, depois vamos encerrar com o nosso texto de base, ok? Então vamos ler Amós 9, de 11 a 15. Diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e beberão seu vinho, farão pomares, e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra santa. Mais uma vez te agradecemos pela vida de Amós, esse agricultor, boiadeiro, homem do campo, ó Deus, que foi chamado por ti, separado pelo Senhor, para levar uma palavra, ó Deus, de juízo e também de salvação para o reino do norte. Te agradecemos porque a sua instrumentalidade, ó Deus, tem servido como
objeto de apreciação, de meditação, de reflexão, de leitura, mas, sobretudo, de aprendizado, Senhor, para nós, as gerações, ó Deus, que vieram muito tempo depois, aquelas que vieram imediatamente depois, enfim, são gerações incontáveis que têm sido edificadas por essa palavra. Que, mais uma vez, o Senhor fale aos nossos corações por meio dela, nos edifique, nos fortaleça, nos desperte. Ó Deus, traga uma palavra de alerta, mas também de conforto para os nossos corações. Nós pedimos a Tua bênção e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Bem, como dissemos, o texto que acabamos de ler, ele traz o fechamento do livro de Amós, e o fato novo nos capítulos 7 até o 9, versículo 10, é que as ilustrações mostram como Israel está pronto para o castigo. Se na parte central do livro nós vimos Deus muitas vezes, chamando Israel ao arrependimento, né? Nós vimos, ouça, ouça, ouça. Depois, busquem o Senhor, busquem o Senhor, busquem o Senhor. Vimos todos esses refrãos de Amós que vão se repetir muitas vezes, chamando Israel ao arrependimento. Nos capítulos finais, o Senhor diz um basta. Chega, acabou o tempo. É o ponto sem retorno para os líderes de Israel e para o povo. E nós vamos ver com isso, como isso se desenrola, olhando para as 5 visões finais do livro. Logo no capítulo 7, nós temos inicialmente 2 visões. E Amós aqui trabalha com 4 visões que se agrupam em pares nos capítulos 7 e 8. E todas elas foram mostradas aqui pelo Senhor, como ele vai explicar, né? E o primeiro par mostra 2 ameaças de juízo, e por 2 vezes Amós intercede, e por 2 vezes o Senhor desiste de executar a destruição. Versículos 1 até o versículo de número 5, isso. O texto diz assim: o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma grande nuvem de gafanhotos, no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. A primeira visão que Amós recebe, ele vê gafanhotos e ele vê o fogo. 2 formas de destruição terríveis. E essa nuvem de gafanhotos e esse fogo vieram justamente na colheita, após a primeira colheita que era feita para o rei. A segunda colheita, que era mais farta, mais abundante, era a colheita que era o alimento, serviria de alimento para o povo. Então, nessa segunda colheita, Amós vê uma nuvem de gafanhotos que vem, come tudo, consome tudo, não deixa uma planta sobre a terra. E então Amós clama e diz: Senhor, tem misericórdia, perdoa, porque o teu povo é pequeno. E o texto diz que o Senhor se arrependeu do mal que iria fazer. E então disse: não vai acontecer, isso não vai acontecer. Na segunda visão que ele tem, ele vê o fogo. Algo semelhante a uma grande erupção vulcânica, cujo rio de fogo vem devorando tudo pelo caminho, inclusive a terra de Israel. Versículo 4. É o fogo da justiça de Deus, como ali é descrito. E, de novo, Amós intercede pelo povo, dizendo: Senhor, perdoa, pois o teu povo é pequeno. Então, de novo, o Senhor atende, e o texto diz que o Senhor mudou de ideia. E o Senhor diz: isso não vai acontecer. Observamos aqui, irmãos, uma dinâmica bem sugestiva. Por 2 vezes o juízo é anunciado, por 2 vezes Amós se compadece do povo e intercede pelo povo, por 2 vezes o Senhor se arrepende, muda de ideia e não opera o juízo. Nós já falamos aqui sobre o arrependimento de Deus muitas vezes, não é?
Já falamos sobre o antropomorfismo, que é uma figura de linguagem muito usada na Bíblia para atribuir características humanas a Deus. Então, por exemplo, quando o texto diz que o Senhor olhou para alguma coisa, né? Quando o texto diz, por exemplo, que o Senhor pôs os seus olhos sobre Israel. Os salmos têm muito essa linguagem, né, que atribui características humanas a Deus. Isso é antropomorfismo. Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é claro que isso não é um sentido literal, porque Deus não se arrepende uma vez que Ele não erra. Uma vez que Deus faz tudo de acordo com seus propósitos divinos e perfeitos, e Ele jamais comete erros, então Ele não tem como se arrepender. Essa mudança de ideia de Deus, ela faz parte do propósito soberano do Senhor, que muitas vezes traz o juízo para despertar o clamor, para despertar a oração, a intercessão, para que Ele possa usar de misericórdia, então perdoar o seu povo. E é dessa forma que o texto deve ser entendido quando ele diz que o Senhor se arrependeu do mal que pretendia fazer. Antropomorfismo. Deus não se arrepende. Isso é afirmado no texto apenas para mostrar como Deus, atendendo à súplica de Amós, deixou de fazer algo que pretendia fazer, ou que poderia fazer. Então, o que esse primeiro par de visões sugere, irmãos? Pelo menos 4 coisas. Primeiro, 2 vezes o Senhor anuncia o juízo, 2 vezes Amós teme, se quebranta e ora. Diferentemente de Israel, que tem ouvido o anúncio do juízo, na verdade tem escutado, mas não tem ouvido, não tem guardado a palavra de Deus, vez após vez após vez, e nem assim Israel teme, não se quebranta e não clama por misericórdia. Amós, segundo lugar, se compadece de Israel e procura o seu bem. Enquanto Israel não é capaz de se compadecer dos pobres, não hesita em praticar a injustiça e aumentar a maldade contra os seus próprios irmãos. Por 2 vezes o Senhor se arrepende, muda de ideia em relação ao juízo sobre Israel, mas Israel não é capaz de se arrepender, mesmo sendo chamado, tantas vezes ao arrependimento pelo Senhor. Não muda de ideia em relação à sua iniquidade, à sua idolatria, à sua infidelidade. E ainda há um 4º detalhe importante que se repete, mas nós vamos deixar para falar dele um pouquinho mais à frente. Então, a terceira visão que Amós vai ter, voltando só um pouquinho, os 2 primeiros pares de visão que ele tem, nós vamos observar os aspectos que são destacados aqui. Primeiro, o Senhor anuncia o juízo, Amós clama e o Senhor perdoa. Essa é a tônica aqui do texto, dos primeiros 2 pares. A terceira visão de Amós, que vai formar o par com a 4ª visão, é diferente das 2 primeiras, porque existe um episódio de contestação entre a terceira e a 4ª visão. Agora Amós vê um muro levantado a prumo. Quantos aqui sabem o que é um prumo? Eu ia trazer um prumo, porque eu tenho 2 guardados na minha lojinha de ferramentas. O prumo é uma peça de metal pesada, que é presa por uma corda, e na outra ponta tem uma haste de madeira, que é usado para verificar a retidão, a uniformidade de uma parede no sentido vertical, ok? Então, isso é um prumo. Ele é colocado para observar se aquela parede está reta, se ela está verticalmente correta, se ela foi levantada a prumo. Então, quando um pedreiro vai ali assentar os tijolos de uma construção, desde o primeiro tijolinho ele vai colocando o prumo para ver se a parede está aprumada, não é? Eu me lembro da primeira parede que eu fiz, cada tijolo que eu colocava o prumo, foi até em cima. E quando cheguei em cima, eu olhei para ver se a parede estava certa. Surpreendentemente, ela tinha uma barriga no meio. Uma barriga com um certo destaque. E eu fiquei pensando, o que eu errei? Eu botei o prumo de cima a baixo em cada tijolo, e aí depois alguém me explicou, mas foi justamente isso. Você tinha
que fazer a primeira prumada, nós subia e ia verificando com uma régua, colocando a régua, colocando o prumo, porque você ia ajustando a linha, a retidão da parede e, ao mesmo tempo, a prumada da parede. Então, essa é a figura que Amós mostra aqui. Israel, aqui é comparado a um prumo, né? O muro que o Senhor mostrou ao profeta, que devia ser levantado em linha reta e uniforme, é o próprio povo de Israel. Nós vamos ver os versículos 7 e 8, que diz: mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que porei o prumo no meio do meu povo de Israel, não posso mais ignorar o que fazem. Que muro é esse, então? A nação de Israel. O prumo é a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Israel havia sido levantado com base nos termos da lei, da palavra da aliança, no prumo da aliança de Deus. Mas com o tempo, esse muro começou a se deformar, igual a minha parede. Começou a fazer aquela barriga, né? Sair da linha, aos poucos foi se afastando, a ponto de se afastar totalmente do prumo que é a lei do Senhor. E agora ele está comprometido. É isso que o nosso texto vai mostrar. O Senhor, examinando Israel com a sua palavra, vai encontrar essa deformidade. E nós vemos aí, na parte B do verso 8, e no verso 9, o Senhor diz: não posso mais ignorar, que na verdade a melhor versão seria: não vou mais passar por ele. E depois eu vou explicar. Os lugares altos de Isaque, versículo 9, serão assolados e os santuários de Israel serão destruídos, e eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Sabemos que Jeroboão era o reino do norte. A casa de Jeroboão é todo o reino de Israel, né? Não há como consertar esse muro, ele está a ponto de cair. Só há uma coisa a fazer: o quê? Derrubar o muro, jogar tudo embaixo e começar de novo, não é? Então, aqui nós temos a quarta visão. Nós vamos ver aí do capítulo 8, o texto diz que o Senhor mostrou também um cesto de frutos de verão e perguntou: o que você está vendo, Amós? E eu respondi: um cesto de fruto de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, de novo, não vou mais passar por ele. Mesma coisa. Naquele dia, diz o Senhor, os cânticos do povo serão gritos de dor, muitos cadáveres jogados por toda parte, silêncio. Então a quarta visão mostra um cesto de frutos maduros, que é o significado de frutos de verão, que significa que Israel está maduro para a ceifa. Amós repete aqui essa frase na visão, né, e tem um grande significado para nós essa frase, que eu citei: não vou mais passar por ele. E se prestarmos atenção, veremos que a forma como flui a profecia do livro, ela se aproxima muito dos discursos mosaicos de Moisés lá, claro que mosaicos tem sido de Moisés, né? Lá em Deuteronômio. O que vemos ali, irmãos, especialmente a partir do capítulo 28, é Moisés falando de bênçãos e maldições. Tudo iria depender da forma como Israel lidasse com a palavra de Deus, com o prumo. Se guardassem a lei, haveria bênçãos, sem medida. Se ignorassem a lei, se a transgredissem, o que viria? Maldições. Então veja, agora Amós não intercede mais, porque não há mais espaço para intercessão. Tampouco o Senhor vai se arrepender e mudar de ideia. Os lugares altos aqui são justamente os lugares onde Isaque edificava seus altares para glorificar a Deus. Jeroboão transformou esses altares em lugar de paganismo e idolatria. E o Senhor diz: agora eu vou derrubar os altares, os lugares altos de Isaque. Enquanto Isaque chamava o Senhor de temor, né? E até
quando Jacó se referia a Deus, ele dizia o temor de Isaque. Tal era o temor que Isaque tinha a respeito de Deus, da pessoa de Deus. Agora esse lugar que foi construído, preparado para adorar a Deus nesse nível de reverência, agora se transformou num altar de adoração de ídolos, deuses pagãos. O prumo mostrou um muro em processo de desmoronamento. A obstinação de Israel chegou ao limite. O cesto de frutas está maduro para a colheita ou para a ceifa, e o Senhor está vindo para ceifar Israel. É tremendo isso daqui, né, irmãos? Dá até um medo na gente, né, quando a gente vê essas palavras de Amós. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Agora, o profeta usa essa frase que também remonta ao êxodo de Israel. A frase diz: porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e agora a frase: jamais passarei por ele. Capítulo 7, versículo 8. De novo, chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Capítulo 8, versículo 2, parte B. A nossa versão tira o peso da frase, porque ela diz: não posso mais ignorar o que fazem. Mas o texto hebraico diz: não continuarei mais a atravessar para ele. Mais próximos da Almeida Revista e Atualizada: jamais passarei por ele. O que isso quer dizer, irmãos? Precisamos nos lembrar da noite que a última noite que Israel passou no Egito. O que aconteceu? Os irmãos lembram? A última noite? O anjo da morte passou por toda a terra do Egito, e os primogênitos de Faraó e do Egito morreram. E os primogênitos de Israel morreram? Não, por quê? Porque o Senhor passou pelas casas de Israel e não entrou, porque nos umbrais havia o sangue que protegeu o povo como um sinal de que ali o cordeiro havia sido sacrificado, e esse cordeiro então serviu como um substituto dos primogênitos de Israel. Irmãos, a Bíblia é tremendo, não é? Eu fico até arrepiado quando eu falo dessas coisas, porque, irmãos, tudo faz sentido na Bíblia. Tudo. Parece que foi um livro só, escrito por uma pessoa só. Mas nós estamos falando aqui de centenas e centenas de anos de produção literária, escrita por várias pessoas diferentes, em vários lugares diferentes, mas essa harmonia mostra o quanto é inspirada essa palavra de Deus. Então nós vemos aqui o texto hebraico que traz: não continuarei mais a atravessar por ele. O que isso quer dizer, irmãos? Naquela noite o Senhor passou pelas casas dos israelitas e os seus primogênitos foram poupados. A marca do sangue nos umbrais indicou essa passagem. Por isso o significado da Páscoa é passagem. Esse é o nome da Páscoa no texto hebraico, passagem. Já deu para entender? Então o Senhor está dizendo por duas vezes em Amós: eu não vou mais passar, não vou mais isentar o meu povo. Agora Israel também vai experimentar os meus juízos. Os cânticos do templo se tornarão em uivos de dor, de espanto, de terror. Os cadáveres serão tantos que não haverá como sepultá-los com dignidade. Eles serão jogados, despejados como lixo em qualquer lugar. No lugar dos cânticos do templo, esses cânticos que imitavam um verdadeiro culto, haverá um terrível silêncio. Não haverá mais vozes de cântico. Acabou o culto idólatra. Acabou a farra às custas dos pobres. Acabou a farra das vacas de Bazã. Acabou a farra dos ídolos de Israel, dos líderes de Israel com seus ídolos. Acabaram-se as festas. Acabou a abundância. Agora chegou o tempo da prestação de contas. Samaria se tornará um lugar de profundo silêncio, um símbolo de desolação. Contudo, essa situação caótica que o Reino do Norte vive, só era percebida por quem tinha olhos para ver. Porque aos olhos humanos tudo estava muito bem, irmãos, tinha abundância, tinha festa todo dia. Jeroboão tinha um reino próspero, ele construiu um reino muito próspero, ele era capaz
isso vai ficar explícito na reação contestatória do sacerdote Amazias, no capítulo 7, 10 a 17, depois você pode olhar, o Amazias se coloca entre as duas visões, ele traz uma palavra de contestação e ele diz, manda um recado para Jeroboão e diz, Jeroboão, rei, Amós está aqui falando contra você, dizendo que o Senhor vai destruir a tua vida com a espada, ele está falando contra o reino, o que ele quer dizer? Ó rei, traz juízo sobre ele. Manda a Polícia Federal investigar. Vamos botar esse homem a ferros. Vamos prendê-lo, porque ele é um agitador. Não posso falar outra palavra. Mas, enfim, ele está aqui para trabalhar contra o reino. Vamos fazer alguma coisa sobre isso. E depois ele confronta o próprio Amós. E ele diz, Amós, por que você não vai profetizar lá em Judá? Lá você vai ganhar mais. Ele pensa que Amós é um profeta de aluguel. Então, Amós vem anunciando essas visões, provavelmente no templo de Betel, na entrada do templo, como Jeremias, lá no capítulo 7. Então, o sacerdote Amazias reage de forma tão agressiva, e ele toma 3 medidas. Primeiro, ele atiça a ira de Jeroboão contra Amós, como já falamos, capítulo 7, 10 a 11. Depois, ele tenta humilhar Amós, dizendo que ele é um profeta de aluguel, capítulo 7, verso 12, e depois ele proíbe Amós de continuar profetizando em Israel, ele diz, não profetize mais aqui. E nós temos um paralelo com o capítulo 2, versículo 12, quando o Senhor diz, eu levantei nazireus para vocês, para que vocês fossem instruídos por eles, e vocês deram vinho para eles beberem. Eles não podiam beber vinho. Eu dei profetas a vocês para falar a minha palavra, mas vocês disseram, não profetize porque não queremos ouvir. Então agora Amós está sendo expulso do reino do norte. Eis aí o muro que está saindo da linha, irmãos, que se recusa a ser guiado pela palavra do Senhor. Eis o cesto de frutos maduros, pronto para a ceifa. O santuário agora não é mais do Senhor, mas o Amazias diz que ele é o santuário do rei e o templo do reino. Ele não pertence mais a Deus. Então, o que vemos agora é uma situação irreversível e a habitação de Deus agora se tornou apenas uma propriedade do rei e do seu reino. Aqui nós podemos ver claramente o quarto detalhe que nós citamos lá atrás, não é? Do contrassenso da atitude de Israel em relação à atitude de Amós e do próprio Deus. Por 2 vezes Amós intercedeu, alegando que Israel era pequeno, mas agora o que vemos? Toda a arrogância dos líderes nas palavras de Amazias. O sacerdote via o reino de Israel como um grande reino e imbatível, que não precisava de profetas que confrontassem com a palavra do Senhor. Se tiver que haver profeta nessa terra, que eles falem a nosso favor. Deus vai te abençoar. Dentro de 7 dias, eu te digo, e se bobear em 3, o Senhor vai te abençoar. Enquanto o Senhor está dizendo, juízo, arrependam-se, dobre seus joelhos, confessem seus pecados. Então o Senhor diz, não passarei mais por ele. Amós responde a Amazias de 2 formas. Primeiro, ele explica que ele não é o profeta de aluguel. Ele diz, olha, nem profeta eu sou um boiadeiro, colhedor de figo. O Senhor me levantou para vir aqui profetizar, trazer essa palavra, me deu uma missão, mas eu não sou um profissional. Eu não vivo da profecia, não recebo para profetizar, que era um hábito comum entre muitos profetas daquela época. Claro, não eram profetas verdadeiros. Segundo, ele dá um sinal para que Amazias saiba que a sua profecia vem de Deus e não dele mesmo. Ele diz, Amazias, você vai perder tudo que você tem, sua família, seu gado, suas terras. A sua mulher vai se tornar prostituta na terra de Israel para sobreviver. Seus filhos, tudo vai se perder. E você vai ser levado cativo para a Síria. Capítulo 7, 16 a 17. Então, Israel será levado cativo também para aquela cidade, ou seja, todos vão de ver o quanto são pequenos.
E dos versos 4 a 10 do capítulo 8, o Senhor aponta um novo tipo de transgressão, que é, de certo modo, mais um a se somar à falsa religião e às outras formas de opressão dos pobres, que é a balança enganosa, uma palavra direta aos comerciantes. O Senhor diz: vocês usam balança enganosa, adulteram os pesos e as medidas, defraudando o povo. Vocês vendem o refúgio do trigo para o povo, o restolho do trigo misturado com palha, igual o café que a gente bebe aqui no Brasil, né? Que é misturado com milho, com um monte de outra coisa, de outras coisas. O café bom vai para fora, né? A gente aqui fica com... Enfim, mas isso... Não, o que importa é que o café está bem caro e a gente está feliz por isso, né, irmãos? Glória a Deus. Então, era isso que acontecia naquela... Você acha que isso é novo, irmão? Você acha que essa história de comerciante trambiqueiro é coisa dos nossos dias? Isso é muito antigo. E você sabe o que acontecia quando o povo não tinha mais dinheiro para pagar? O povo, como nós vimos lá no início, o povo se vendia, o povo se empenhava. E eles pegavam aquelas pessoas que estavam penhoradas e vendiam como escravos seus próprios irmãos. Então, o Senhor está farto de tudo isso. Eles estão tramando tudo isso. Sabe quando que eles estão tramando enganar o povo? Durante o culto. É durante o culto que eles estão fazendo isso, irmãos. Veja aí o capítulo 8. Diz aí, olha, versículo 5, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Olha, meus irmãos, Deus foi muito paciente com esse povo. O Senhor já tinha que ter passado a foice neles há muito tempo. Mas Ele, sabe, é um Deus misericordioso, compassivo. Ele vai dando oportunidades, mas não há arrependimento. Então Amós termina o capítulo 8 falando de um novo tipo de fome que virá sobre Israel. Lá nos versículos 11 a 14, ele vai dizer, no capítulo 8, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Isso aqui, meus irmãos, é terrível. Desprezaram os profetas, vez após vez após vez, consequentemente a palavra do Senhor. E o Senhor vai trazer aquilo que se conformará à vontade de todos, a escassez da palavra de Deus. Aqui temos outra forma de silêncio. Agora não é mais o silêncio do povo, agora é o silêncio de Deus. Deus não fala mais. Essa é a pior forma de juízo, irmãos. É quando Deus não fala mais, quando Ele nos entrega de uma vez a nossa vontade decaída e não fala mais conosco, quando o Senhor nos dá as costas. E chegamos à última visão. Aqui o próprio Senhor desce para exercer juízo, versículos 1 a 10 do capítulo 9. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e Ele me disse: bata nos capitéis das colunas para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre as cabeças de todos eles. Matarei a espada os que restarem, nenhum deles fugirá e nenhum deles escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão de lá os tirará. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Ainda que se escondam no Carmelo, que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ainda ali darei a ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ele os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Há uma estrutura aqui em 3 parágrafos bem clara nesses versículos. Primeiro, a descrição da visão e sua interpretação, versículos 1 a 4, que acabamos de ler.
Depois um hino de exaltação à soberania de Deus, versículos 5 a 6. E por fim, uma discussão hipotética sobre o conteúdo da visão, a sua mensagem de juízo, versículos 7 a 10. Você se lembra da advertência do capítulo 4, versículo 12? Claro que se lembra. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Pois bem, a última visão de Amós é justamente a visão do próprio Deus, que se encontra em pé junto ao altar do santuário de Betel, irmãos. Imagine a situação. O profeta Amós está dizendo, gente, o Senhor está aí. Ele chegou a conta, agora, e é alto, hein? E essa cena é irônica, sabe por quê? Porque Israel prestava um culto misto, adorando os deuses feitos por mãos humanas há décadas, e pretensamente adoravam a Deus, o verdadeiro Deus, no mesmo altar idólatra. Eu disse pretensamente, sabe por quê? Porque Deus nunca esteve ali. Ele jamais aceitou esse culto sincretista. Então, é irônico perceber que a única vez em que Deus realmente esteve no santuário de Betel foi para destruir o santuário, para anunciar que chegou o seu fim, a sua destruição total. Então, temos aqui o primeiro parágrafo que vai mostrar a aniquilação. O Senhor, no interior do templo, dá ordens a um personagem desconhecido, dizendo, bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e tudo desabe. Nos faz lembrar do quê? Aquela cena de Sansão no templo de Dagon, não é? Quando ele coloca assim as mãos nas colunas e diz, Senhor, só mais uma vez. Aquela cena é triste, né, irmãos? É bonita e é triste ao mesmo tempo. Diz, Senhor, só mais uma vez, me dá forças. E ele coloca as suas mãos e empurra as colunas e cai tudo sobre ele, sobre todo mundo que estava ali, matando todos aqueles adoradores de Dagon, destruindo o templo. A cena é semelhante aqui. Alguns especialistas em hebraico acreditam que Deus está falando aqui sobre o anjo da destruição, como nas ações de juízo do Apocalipse. Outros creem que Deus está instruindo Amós a criar uma dramatização da destruição do templo de Betel, como aquelas ações simbólicas de Ezequiel, por exemplo, no capítulo 4, quando o Senhor manda Ezequiel construir uma maquete de Jerusalém e encenar o cerco de Babilônia que vai acontecer. Mas, independente de quem seja, o fato é que Deus, ele vem para certificar os israelitas de que o seu templo será totalmente destruído, junto com os adoradores que ali estiverem prestando culto às abominações religiosas deles. Todos aqueles que restarem ainda da população de Samaria, o Senhor diz, serão mortos à espada, ou seja, ninguém escapará. Podem tentar fugir para onde for, para onde vocês forem, eu vou alcançar vocês. Depois um hino ao soberano Deus, versículos 5 a 6, onde o profeta vai destacar aí o ser de Deus como Criador, soberano sobre tudo. Não é? Traz a letra desse hino que confirma a notícia do juízo divino, que será inescapável, não há lugar onde se esconder, porque foi esse Deus que criou tudo, todos os lugares, todas as pessoas, né? Todos os planetas. Então, ele vem com a sua fúria destruidora, e ninguém pode escapar dele. Ele tem poder e autoridade sobre os céus e a terra. Ele dá ordens aos fenômenos da natureza que assolam a terra para trazer o pavor aos seres humanos. Esse Deus controla tudo e todos, e não há como fugir, porque tudo está debaixo do seu domínio. Como escapar, irmãos? Não há como. A empreitada mais ridícula e mais frustrante que existe é tentar fugir de Deus. Não tem como. E por fim, nós vemos uma discussão hipotética dos versos 7 a 10. É hipotética porque não é uma discussão real, é uma discussão imaginativa. Deus aqui está considerando uma hipótese, não é, de uma queixa dos israelitas acerca da mensagem aterradora que ele vem anunciando. E essa hipótese se divide em duas partes. Primeiro, Israel teria do que se gloriar pelo fato de ser o povo eleito de Deus.
Talvez coubesse aqui o questionamento de Abacuque: Senhor, como o Senhor pode planejar nos castigar por meio de uma nação mais ímpia do que nós? Então é como se Israel dissesse: Senhor, nós somos o teu povo, a tua herança, nós somos os teus escolhidos, Senhor. Como o Senhor vai nos destruir? Nós somos o teu povo com quem o Senhor tem esse pacto. E então, nessa hipótese de questionamento, o Senhor responde que no quadro atual em que se encontra o Reino do Norte, Israel não é melhor do que nenhuma outra nação. Versículo 12. Versículo 7, onde o Senhor diz: Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes? Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, como os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Ou seja, se vocês quebram a aliança, vocês não são melhores do que ninguém. Vocês são como os reinos pagãos deste mundo. Todos estão debaixo de juízo. Coisa terrível, né, irmãos? Então, palavra para nós crentes em Jesus: não adianta a gente tentar se esconder de Deus nem na igreja. Porque se nós quebramos a aliança, meus irmãos, não somos melhores do que os ímpios que estão vivendo no pecado explícito lá fora. Então, na hipótese desse questionamento, o Senhor responde: Israel não é para mim melhor do que as outras nações. Por isso, o olhar do Senhor sobre Israel não é mais de compaixão, e sim de condenação. Porei os meus olhos sobre eles, mas não para o bem, e sim para o mal. Numa segunda parte, o Senhor, de novo, traz uma mensagem que nos remete ao remanescente. Versículos 8, segunda parte, versículo 10, onde o Senhor vai dizer assim: Eis que os olhos do Senhor estão contra esse reino pecador, e eu o destruirei da face da terra. Agora veja: mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre as nações, assim como se sacode o trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então, o Senhor diz: olha, muitos serão surpreendidos. A ação destruidora que há de vir é comparada aqui ao trabalho de um joeirador quando ele peneira o trigo. Toda a palha será separada dos grãos saudáveis, nenhum se perderá, nenhum grão se perderá. Enquanto a palha, aqueles que ignoram e rejeitam a palavra do Senhor, será queimada totalmente. Os pecadores impenitentes morrerão à espada. E então chegamos ao nosso texto, irmãos, e aqui já vamos partir para a conclusão. Versículos 11 a 15. Nesses 5 versículos finais, Amós traz um grande alento aos seus leitores, porque ele ratifica a promessa, as promessas salpicadas pelo livro de um remanescente ao qual o Senhor pouparia. Aproximadamente entre 30 e 40 anos depois da profecia de Amós, por volta de 722 a.C., as previsões desse livro iriam se cumprir, segundo a Reis capítulo 17. O reino da Assíria invade Israel, captura todos os seus habitantes, mata um monte na sua invasão e leva o povo cativo para a Síria. Traz povos de outras nações, várias nações, idólatras, uma série de povos, e põe para viver em Samaria, criando o quê? Uma miscigenação da raça de Israel, misturada ali com outros povos. Então, as previsões se cumprem. A causa principal alegada pelo autor de 2 Reis foi o quê? A surdez autoimposta por Israel. O texto afirma categoricamente: Israel não quis ouvir a palavra do Senhor. 2 Reis 17, 13 e 14. Então o leão rugiu, mas Israel não deu ouvidos, então o ataque veio devastador e surpreendente. Contudo, irmãos, o juízo divino não se restringiria ao norte. Um pouco mais tarde, 100 e poucos anos depois, aconteceria também o cativeiro de Judá. O reino do sul também seria levada para a Babilônia, e dessa vez
Os motivos são basicamente os mesmos, mas o reino é diferente, o reino babilônico, 2 Reis 24. E esses versos finais de Amós vão falar, então, de um grande recomeço após toda essa tormenta, toda essa mensagem de juízo, e esse juízo que viria, o Senhor vai trazer de volta o seu povo eleito e vai fazer uma obra de restauração. Há muita coisa concentrada aqui, mas nós vamos tentar nos deter nos pontos principais. Primeiro, versículo 11: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar suas brechas e levantá-lo das ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Então, o termo naquele dia é usado por Amós para falar de um tempo indeterminado no futuro. O tabernáculo de Davi é uma expressão que se refere ao reino unificado de Davi. Você deve se lembrar que o apogeu do reino se deu com Davi e Salomão. Israel havia se tornado uma grande nação, e essa grandeza de Israel se manifestou ao mundo durante quase um século. Quando o reino se dividiu, e o norte, as 10 tribos, foram levadas por Jeroboão, ele estabeleceu um reino próspero, como já vimos, mas eventualmente as 10 tribos iriam cair, como nós acabamos de ver, e o antigo esplendor do reino davídico se apagava. Se tornava como um muro cheio de brechas, transformado em ruínas, sujeitando a cidade à invasão e destruição. E quando Judá caiu, a ruína se tornou completa. Agora, por intermédio de Amós, o Senhor promete restaurar a antiga glória do reino unificado de Israel. Então nós vemos aí, na sequência, o Senhor resume esta restauração prometendo 4 coisas. Primeiro, ele promete que o reino restaurado abrangerá o que sobrar de Edom e das outras nações. Então agora, ao invés de Israel ser um reino unificado apenas em norte e sul da Palestina, agora Israel será restaurado para se tornar um reino unificado em todas as nações, porque todas as nações estarão sujeitas ao reino de Israel. Então sabemos, se Deus promete um reino, ele está prometendo consequentemente o quê? Um rei. Um reino precisa de um rei, não é verdade? Então o Senhor está prometendo que haverá um rei e um reino sob cujo domínio todo mundo será posto, todas as nações, inclusive aqueles que restarem de Edom, que eram os piores inimigos de Israel. Então veja que o Senhor está prometendo aqui um reino em que não apenas os israelitas viveriam nele, mas também todos os gentios teriam possibilidade de viver nesse reino. Israel possuirá as nações que foram criadas para pertencer a Deus, para expressarem a glória do seu nome. O Senhor prometeu, e assim ele fará, versículo 12. Depois, segundo, a terra na qual esse reino se estabeleceria seria tão rica, tão fértil, tão farta, que os frutos cresceriam numa proporção e numa velocidade que o povo não daria conta de colher. Abundância jamais vista. Versículo 13 diz que: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo depois do que colhe. Ou seja, mal terminou a colheita, já viria outro plantio. E esse plantio, diz o texto aí, quando se lança semente, ele diz: os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Então veja que ele está dizendo aí que uma coisa sucederia a outra. Enquanto o que colhe, logo depois dele vem o que traz a semente. Aquele que mal plantou a semente, diz o texto, já vem aquele que vai pisar as uvas, esmagá-las no lagar, e ali havia um canal por onde aquele sumo saía, e esse sumo era usado para preparar o vinho. Então o Senhor diz: olha, vai haver tanta fartura, tanta abundância, que vocês não vão dar conta de consumir tudo. Esse é o reino restaurado que o Senhor promete. A terceira coisa: o Senhor recolherá o seu povo espalhado entre as nações e o trará de volta à sua herança na terra. As cidades
assoladas seriam reconstruídas, Israel moraria nelas, vão plantar, vão colher e usufruir de colheitas abundantes. Versículo 14, mudarei a sorte do meu povo de Israel, eles reedificarão as cidades destruídas e nelas plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares. E por fim, ele diz, eu os plantarei na sua terra, dessa terra que eu lhes dei. E por fim, ele diz que dessa terra Israel jamais seria arrancado. Uma vez reconduzidos à terra, nunca mais seriam tirados dali. Então são 4 coisas que o Senhor promete aqui. Amós inicia e conclui a sessão de promessas com a mesma fórmula de abertura e conclusão. Ele diz, assim diz o Senhor. E no fim ele diz, diz o Senhor. Então Amós deixa algumas coisas, aqui algumas perguntas no ar. Ele afirma que o que foi dito por Deus e, portanto, é digno de credibilidade. Mas ele deixa algumas perguntas importantes no ar. Primeiro, essas promessas já se cumpriram? Se cumpriram, quando se cumpriram? De que maneira se cumpriram? Então, irmãos, do ponto de vista histórico e literal, o que a Bíblia mostra é o seguinte. Primeiro, o cativeiro assírio, as tribos do norte, ali praticamente elas desapareceram. Houve uma grande mistura de raças, como nós falamos, uma reprodução humana entre os judeus e outros povos, promovida intencionalmente pelos assírios para enfraquecer o povo dominado, que envolvia a questão dos judeus e dos samaritanos, que nós vamos ver lá no Novo Testamento. Segundo ponto, em relação a Judá, 70 anos após o cativeiro babilônio, o Império Medo-Persa alcançou o domínio mundial. Então o rei sírio, benevolente, permitiu que os judeus voltassem à sua terra, reconstruíssem Jerusalém e também o templo. Você pode ler isso em Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. No entanto, Judá ou Israel, viveu desde então como uma região sob o domínio de vários reinos estrangeiros e nunca mais teve um rei de fato. Então foram os persas, depois os gregos / sírios, depois os romanos, se estendendo até os dias do Novo Testamento. E você vai ver que essa esperança de um reino restaurado estava presente no coração dos israelitas nos dias de Jesus. Os discípulos chegam para Jesus ali no livro de Atos e eles perguntam, Senhor, quando vai acontecer essas coisas e a restauração do reino de Israel? Eles estão sabendo que a promessa ainda não se cumpriu. Então, resumindo, as promessas feitas por Deus através de Amós jamais se cumpriram plenamente da forma como estão no texto. Então, de que maneira nós podemos entender esses versículos? Bem, se o passado, que se refere ao futuro próximo de Amós e das gerações imediatamente posteriores a ele, não viu o cumprimento dessas promessas, isso quer dizer que elas se referem a um futuro ainda muito distante de Amós. E nesse sentido, nós temos uma passagem no Novo Testamento que nos ajuda a compreender o significado dessa profecia. É a única citação de Amós presente no Novo Testamento. Quem acertar vai ter direito a tomar um café caprichado depois do culto. Alguém? Não, não é essa. Está no livro de Atos, vou dar uma cola. Mais uma cola, capítulo 15. Outra cola, versículos 12 a 20. Amós, capítulo 15. Atos, isso, eu queria saber se vocês estavam ligados. Atos, capítulo 15, de 12 a 20. É interessante a gente saber qual é o contexto aqui, rapidamente. Atos capítulo 15, nós vamos ver o concílio de Jerusalém. Por que esse concílio foi convocado? Porque havia a questão judaizante que queria obrigar os gentios a praticarem os rituais judaicos, inclusive a circuncisão, como uma forma de completar a obra de Jesus na vida deles. Então eles poderiam ser cristãos, os gentios, desde que eles se circuncidassem e praticassem
a restrição alimentar e outros elementos da tradição judaica. Então, Paulo levou essa questão com Barnabé até a liderança de Jerusalém. E veja, a liderança de Jerusalém não era de Pedro. Quem era o líder de Jerusalém, da igreja de Jerusalém? Tiago, o irmão de Jesus. Então, Tiago convoca esse concílio há várias discussões. Pedro vai dar testemunho dizendo o que aconteceu na casa de Cornélio. E Pedro diz, olha, eu mesmo achava que os gentios, para se tornarem parte da aliança, eles precisavam se submeter às nossas práticas, mas depois do que Deus me mostrou na casa de Cornélio, eu não consigo mais sustentar essa tese, porque agora eu sei que a palavra de Deus foi franqueada, inclusive sobre os gentios, porque até sobre eles o Espírito Santo se derramou. Então não há mais restrição. E com base nisso, Tiago se levanta e dá o veredito final, versículos 12 a 20. Então ele diz, toda a multidão, diz o texto, então a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir para ele, entre eles, um povo para o seu nome. Veja, mesma citação lá de Amós, né? Um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Qual profeta ele vai citar? Amós. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Deixa eu só virar a página aqui, deixa eu ver. Sim. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Qual foi a principal orientação aqui? Que eles se abstenham dos ídolos. Qual foi a causa espiritual da queda do Reino do Norte? A idolatria. Percebe? Então, irmãos, diante disso, como nós podemos interpretar esse texto? Como nós podemos vê-lo? Nós devemos entender esse texto de forma literal ou espiritual? Existe uma corrente escatológica, né, evangélica, são irmãos nossos, irmãos amados que estão em Cristo, mas que entendem que essa passagem de Amós, ela está incluída nas promessas que vão se cumprir lá na frente, no reinado milenial de Jesus. Então, eles entendem que essas promessas vão acontecer, vão se cumprir literalmente ao reino de Israel. Mas, quando Tiago faz a interpretação dessa profecia, ele não fala de algo no futuro, ele fala de algo que está acontecendo no presente. Então, a nossa interpretação, né, que nós temos seguido, da perspectiva amilenista, é que, de fato, essa profecia dizia respeito à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é, nesse momento, o tabernáculo restaurado de Davi, porque é sobre a Igreja que Cristo reina nesse momento. Ele reina em sua Igreja, ele reina por meio dela, reina sobre ela. Mas esse reinado de Cristo, num segundo momento, sim, ele se transformará num reino terreno. Não um reino de 1000 anos, mas um reino restaurado, onde nós viveremos para sempre com o Senhor. Então, essa promessa de Amós, ela se cumpre em 2 momentos distintos na pessoa de Jesus. Primeiro, na primeira vinda, quando ele agora se tornou rei e Senhor sobre a sua igreja,
o seu povo, o tabernáculo de Davi que está sendo restaurado. Mas, na sua segunda vinda, ele virá para completar esta obra, trazendo a restauração plena e constituindo para Deus um reino onde, conforme Apocalipse capítulo 5, haverá homens e mulheres procedentes de toda a tribo, de toda a língua, de todo o reino e de toda a nação. Então, essa palavra de Amós se cumprirá definitivamente e plenamente, conforme os propósitos de Deus. Deu para entender, irmãos? Sim ou não? A palavra de Deus é maravilhosa, não é, irmãos? Então, Amós, ele começa falando, trazendo uma palavra dura, palavra pesada, uma palavra pontiaguda. E ali no miolo do livro parece que está tudo perdido, terra arrasada, não sobra nada. Mas, nessa parte final, nós vemos que há uma palavra de esperança. Porque, meus irmãos, se a gente ler os profetas atentamente, nós vamos ver que a palavra de Deus, a última palavra de Deus é sempre uma palavra de esperança. Porque Ele não tem prazer em condenar, Ele não tem prazer em punir, Ele não tem prazer em exercer juízo. O prazer de Deus é perdoar, é restaurar, é transformar, é salvar. Esse é o grande prazer de Deus. Então, com base nisso, depois de tudo que nós aprendemos aqui, eu quero colocar umas poucas aplicações para nós orarmos. A primeira delas, irmãos, analisando agora todo o texto, tudo aquilo que nós aprendemos com o rugido do leão, nesses 3 domingos que nós expusemos essa minissérie, a primeira delas é que nós precisamos entender, irmãos, que o nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia, de bondade, mas Ele também é um Deus de justiça, justiça plena e perfeita. Ainda existe um juízo que Deus operará sobre este mundo. Jesus disse isso. A mão de Deus vai pesar sobre este mundo ainda mais uma vez. E esse juízo ele vai culminar com a volta de Cristo, com a restauração do seu povo, da sua igreja. Assim como no livro de Amós, primeiro virá o juízo, depois virá a restauração. Deus fará essa obra. Ele estabelecerá um reino terreno restaurado, onde nós, a sua igreja, habitaremos com Ele. Mas o juízo de Deus virá sobre este mundo, sim. Isso nós precisamos ter consciência, que nos leva à segunda questão, que é a consciência que devemos ter do privilégio do nosso chamado, do que Deus tem permitido a nós, do que Deus tem operado em nossas vidas. E então, se for para mim, irmã, diga que eu não vou atender agora não, que eu estou ocupado, hein? Mas, enfim, nós precisamos, irmãos, ter essa percepção de que assim como sobre Israel haviam responsabilidades a serem consideradas por conta desse privilégio que receberam do Senhor, sobre nós também existem responsabilidades. Nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus e guardar. A grande tragédia de Israel foi não ouvir o rugido do leão. Nós precisamos aprender com a experiência deles e viver algo melhor, irmãos, e diferente. Nós precisamos ouvir enquanto Deus está falando conosco. Por isso, o autor aos Hebreus ainda repete as palavras do Salmo: se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Amém? E por fim, terceiro ponto, precisamos ter em mente, com muita clareza, sem qualquer sombra de dúvida, de que esse mesmo Deus, Ele promete para nós um reino de paz, alegria, onde nós vamos ter abundância de recursos, onde nós vamos ter abundância de vida, abundância de alegria, de felicidade, onde não haverá mais pecado, nem doença, nem morte, e nem qualquer outra situação que possa trazer angústia, tristeza e abatimento para nós. É o reino que nós esperamos, o reino restaurado, o tabernáculo, não de Davi, mas o tabernáculo de Cristo. Veja, quando João vê descendo
A nova Jerusalém do céu, ele diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, louvado seja o nome do Senhor. E essa é a nossa esperança, irmãos. Não podemos ter uma esperança tão pequena a ponto de colocá-la em homens, em instituições humanas, em poderes humanos. Isso nos trará frustrações. Mas se nós colocarmos a nossa esperança em Deus, jamais seremos decepcionados. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos por esta manhã, pelo privilégio de podermos ter mais uma vez ser expostos à Tua Palavra. Obrigado pela Tua graça e misericórdia que tem nos dado esse privilégio mais uma vez. Bendito seja o Teu nome, Pai. Agora queremos entregar a Ti, Senhor, as nossas vidas e pedir ao Senhor que o Senhor comunique de maneira apropriada aos nossos corações esta palavra. Aplica, Senhor, às nossas almas. Ajuda-nos a absorvê-la plenamente, a entender o que ela diz, ó Pai, e também colocar em prática os conselhos que nós recebemos, as lições que aprendemos da experiência do Teu povo no passado. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 10, que tudo o que ocorreu com o Teu povo no passado, ocorreu e foi deixado para nós como uma lição a ser aprendida, para que nós não caiamos nos mesmos erros, não cometamos as mesmas falhas e pecados e não incorramos no mesmo juízo. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática, ouvindo, ó Deus, e vivendo a palavra que temos aprendido, que temos recebido da parte do Senhor. Dá-nos ouvidos para te ouvir, ouvidos para ouvir o rugido do leão, e diante disso temermos e tremermos, e vivemos uma vida de reverência diante da Tua presença bendita, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a ter sobre os nossos corações, Pai, a esperança estabelecida como um selo, para que saibamos que ainda que o juízo virá sobre este mundo, e ele virá, o Senhor restaurará o reino, o Senhor de Israel neste mundo, não mais o Israel nacional, mas o Israel espiritual, que é a Tua igreja, o Teu povo, que reunirá homens, mulheres, pessoas de todos os reinos, povos, tribos, línguas e nações, numa só família, onde nós também estaremos presentes, como a igreja única do Senhor. Bendito seja o Teu nome, por tudo isso que o Senhor tem deixado para nós, trazendo esperança aos nossos corações, mesmo em tempo de dificuldades e provações, como esses que temos vivido, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a esperar por Tua graça, a aguardar pela Tua misericórdia, com fé, com esperança e convicção, dentro daquilo que a Tua palavra tem nos ensinado. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.